Olá, pessoal! A nossa aula de atualidade do dia de hoje vai falar a respeito de eleições na Venezuela, que interessa de maneira muito particular para a geopolítica da América do Sul, para o Mercosul e principalmente para o Brasil. E eu já vou explicar nessa aula o porquê. Então vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. Aula de hoje, aula de atualidade, vamos falar sobre a eleição na Venezuela. Bom, primeira questão é a gente lembrar um pouquinho a respeito da história venezuelana recente. É preciso lembrar que a Venezuela passa por uma forte convulsão político-social, né, já desde o momento que antecede a ascensão do ex-coronel, né, do exército venezuelano, Hugo Chávez, ao poder. Hugo Chávez assume o poder comandando o Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV. E o PSUV faz uma política fortemente anti-americanista. E a pergunta é por quê? Porque, historicamente, os Estados Unidos se interessam muito pela Venezuela. E a pergunta é por quê? A Venezuela faz parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Venezuela é hoje a sexta maior produtora mundial de petróleo. Tem uma riqueza absurda de petróleo e gás. A Venezuela está na região da América do Sul, que faz parte da área de influência norte-americana. Resultado, historicamente, os Estados Unidos, por exemplo, apoiaram todas as ditaduras latino-americanas, desde que essas ditaduras fossem pró-Estados Unidos. O governo da Venezuela, então, não fugia muito à regra. Via de regra, você tinha uma oligarquia política no país que se locupletava do poder em detrimento dos interesses da maioria da população que granjeava lá na pobreza ou na miséria. Todas as vezes que a gente tem um povo reprimido nas suas potencialidades de mobilidade social, em que eu mantenho as condições de forte desigualdade socioeconômica, com uma grande parcela desempregada na pobreza e na miséria, é natural que em determinado momento essa população se subleve e automaticamente parta, né, para um conflito, por vezes armado, por vezes uma revolução e por vezes busca lá a figura de um salvador da pátria. Nesse caso, o salvador da pátria foi exatamente Hugo Chávez, ex-coronel do exército venezuelano, que dizia lá ter todas as soluções para os problemas da Venezuela. Uma vez no poder, né, ele começa então a aparelhar o Estado. Ele faz uma nova Constituição, muda a composição da Suprema Corte daquele país, incluindo, né, uma grande quantidade de juízes da Suprema Corte indicados por ele próprio, inicia um processo de cassação de canais de rádio, TV e jornais que são contra o seu governo, ao mesmo tempo inicia lá um aparelhamento do poder judiciário como um todo, indicando juízes que são juízes basicamente adeptos do seu movimento político, passa a controlar grande parte do parlamento venezuelano e consegue aprovar, né, uma mudança constitucional que garantia reeleições ilimitadas válidas para ele próprio. Bom, essa política, né, fortemente anti-americanista e de aproximação, por exemplo, com a Rússia, que lá no passado fazia parte da União Soviética e era um inimigo histórico dos Estados Unidos, mesmo no momento atual, a Rússia, comandada por Vladimir Putin, é considerado um Estado hostil pela Europa e pelos Estados Unidos e Canadá, gerou aí o início de uma série de sanções, né, dos Estados Unidos à Venezuela. A justificativa americana é que a Venezuela se encaminhou para um regime protoditatorial e que o governo de Hugo Chávez pratica reiteradamente crimes contra o seu próprio povo, o que justificaria, claro, as retaliações americanas. O dado interessante é que os Estados Unidos não têm esse mesmo posicionamento
para com outras ditaduras, né, do mundo como um todo, que praticam crimes ainda maiores. Só para te dar aqui um número, né, a Arábia Saudita é um regime, claro, que beira a exceção, foge de qualquer ideia de democracia e, no entanto, é apoiado pelos Estados Unidos, o que mostra lá que os Estados Unidos têm 2 pesos e 2 medidas. Claro que aqui não vai, da nossa parte, nenhum tipo de simpatia para com o governo de Hugo Chávez e muito menos do atual presidente Nicolás Maduro, mas a gente tem que entender que, geopoliticamente, os Estados Unidos agem muito mais por conveniência geopolítica e estratégica do que necessariamente por valores éticos e morais. Bom, o ponto fundamental é que os Estados Unidos, então, iniciaram uma forte retaliação à Venezuela, o que tem impedido a Venezuela de comprar máquinas, equipamentos, ferramentas e peças de substituição para manter a sua produção petrolífera, que, aliás, caiu de 3 milhões de barris dia para 900 mil. É uma queda absurda de produção por parte da PDVSA, que é a Petróleo de Venezuela S.A., que é uma empresa estatal que, obviamente, é a única autorizada e, portanto, tem um monopólio da exploração petrolífera no país. Por um outro lado, a Venezuela também cometeu um erro crasso ao longo da sua história. Todos os países, todos, incluindo o Brasil, que apostou num único produto de exportação como seu principal produto, como a sua matriz econômica, em determinado momento, por uma crise interna ou externa, se viu sem essa alternativa e mergulhou em crise. O Brasil passou por isso, né? Pau-Brasil, cana-de-açúcar, mineração e café, o Brasil viveu crises graves provocadas lá pelo processo de colapso do ciclo econômico. A Venezuela é a mesma coisa. Ela não aproveitou a riqueza do petróleo e gás para diversificar sua pauta produtiva e exportadora, promover o crescimento econômico, qualificar a força de trabalho, criar uma estrutura produtiva mais competitiva e mais eficaz e eficiente, e tudo isso hoje cobra o preço. Bom, mas o ponto fundamental é o seguinte: como eu disse, Hugo Chávez permaneceu no poder até que foi acometido por um câncer no abdômen que o levou a óbito em 2013. Naquela oportunidade, foi convocado, então, novas eleições gerais no país. E o vice-presidente de Hugo Chávez é o atual presidente Nicolás Maduro, que ali, numa disputa muito acirrada, ganha o seu primeiro mandato e permanece de 2013 até o ano de 2018. Quando, então, nesse primeiro mandato, né, ele altera a Constituição para aumentar o tempo de mandato de presidente de 5 para 6 anos. E lá, em 2018, ele concorreu novamente e ganhou o segundo mandato, permanecendo, portanto, de 2018 até esse nosso ano de 2024. A grande questão agora é que eu terei novas eleições para presidente na Venezuela, mas a condição política é uma condição bastante adversa. Antes da gente avançar, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Nicolás Maduro assumiu pela primeira vez a presidência em 2019 e conseguiu um segundo mandato lá em 2018. Agora, o sucessor de Hugo Chávez irá concorrer por uma terceira vez. Caso eleito, ele poderá ficar mais 6 anos no poder. Então, aqui a figura, né, do Nicolás Maduro, que era vice de Hugo Chávez. Bom, no entanto, o processo eleitoral é visto com desconfiança dentro e fora da Venezuela. E a pergunta é por quê? Porque o governo que controla grande parte do Tribunal Eleitoral da Venezuela resolveu não permitir 2 candidaturas de oposição. Primeiro, da Maria Corina Machado, que era a principal voz, né, da liderança da oposição ao governo de Nicolás Maduro. Ela foi impedida de concorrer. Na sequência, ela indicou, então, a Corina Iores para ser a sua candidata.
e, novamente, o Tribunal Eleitoral, repito, controlado, né, pelos bolivarianos do PSUV, impediu, né, a Corina Iores, que era a substituta da Maria Corina Machado, para concorrer na Venezuela. Resultado, ele conseguiu tirar as duas principais peças da oposição da corrida eleitoral. E no momento atual, surgiu um candidato que é um diplomata aposentado, representando a oposição, que é o Edmundo Gonzalez. E o Edmundo Gonzalez, então, vai tentar concorrer, né, com Nicolás Maduro para levar a presidência da República. Num acordo que foi celebrado num país caribenho, tanto o Nicolás Maduro quanto a oposição se comprometeram, primeiro, a reconhecer o resultado da eleição e, segundo, permitir a ascensão ao poder de quem, de fato, legitimamente for eleito no pleito agora do segundo semestre de 2024. Claro que a Organização das Nações Unidas está preocupada, a Organização dos Estados Americanos também, o Mercosul idem para. Lembrando, a Venezuela ainda faz parte do Mercosul. O Mercosul tem os 4 países fundadores, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Recentemente, nós tivemos a adesão da Bolívia ao Mercosul e nós temos a Venezuela. Só que a Venezuela se encontra suspensa porque países, né, como a Argentina e Uruguai e Paraguai alegaram que o governo venezuelano é um regime protoditatorial e tem uma cláusula no Mercosul que não permite a participação de um país, pelo menos não de maneira plena, se ele não for um regime democrático. Então a Venezuela está suspensa, ela não foi tirada do Mercosul, mas ainda permanece no bloco sem potencialidade de voto e veto nas decisões do grupo. Como a Venezuela é uma grande produtora, né, de gás natural e de petróleo, como o Brasil tem uma balança comercial de 6 bilhões de dólares favoráveis ao Brasil com a Venezuela, é claro que é do interesse de que essa crise política, social e econômica se debele, que a Venezuela possa voltar a ser integrada ao Mercosul e que nós possamos voltar a ter uma relação comercial mais pujante com aquele país. Bacana? Olha para cá. No entanto, o processo eleitoral é visto com desconfiança por órgãos internacionais e outros líderes mundiais, pois, entre outras medidas, houve a cassação sistemática de candidatura rival, como a da Maria Corina Machado, o impedimento de registro de sua candidatura substituta, que era da Corina Iores. Ambas eram as principais candidatas do partido Vente Venezuela. O atual presidente Nicolás Maduro concorre pelo PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, e terá como principal adversário o Edmundo Gonzalez, que é um diplomata aposentado de 74 anos, candidato pelo partido Plataforma Unidade Popular e aliado da Maria Corina Machado. São os principais nomes em disputa, que tem outros candidatos, mas, claro, com menos intenções de voto. E aqui, né, depois da cassação da Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez passou a ser a única alternativa que também não teve o seu registro cassado e que, portanto, poderá concorrer. A Organização das Nações Unidas confirmou o envio de observadores internacionais para o país. Em outubro de 23, Nicolás Maduro e a oposição assinaram o Acordo de Barbados, negociado no país caribenho. Nesse acordo, tanto Nicolás Maduro quanto a oposição se comprometeram a respeitar o resultado das urnas. Pelo óbvio, né? A população tem o seu voto soberano. A oposição, no entanto, diz que isso não garante que a eleição realmente aconteça de maneira democrática e que não haja fraudes, né, no regime eleitoral. Em junho, Maduro assinou um novo documento se comprometendo a reconhecer o resultado das urnas. E aqui nós temos que a Venezuela
vive uma crise econômica, em grande parte, né, pelo fato de ter tomado uma decisão equivocada no passado de basear a sua economia somente na extração de petróleo e gás para exportação. Com a queda da produção petrolífera, com a queda do preço do barril do petróleo alguns anos atrás e com a perda da capacidade de extração, a Venezuela se viu no meio de uma grave crise econômica, com muita dificuldade para importar produtos, já que ela não tem dólares suficientes para fazer frente a essa importação. Isso gerou uma onda de desemprego e fome no país e aumentou o número de pobres e miseráveis nesse país sul-americano. Então, a primeira crise é uma crise econômica. A Venezuela recebe sanções econômicas, especialmente dos Estados Unidos, o que ajudou a complicar a situação da economia local. Com dificuldades para vender o petróleo ao exterior e comprar peças para fazer a manutenção dos equipamentos, a produção petrolífera teve uma forte queda, de 3 milhões de barris por dia nos anos 90 para algo próximo de 800, 900 mil barris atualmente. É uma crise política, né? Porque, de um lado, claramente, eu tenho um partido de esquerda, que é o PSUV, que está no poder, e do outro lado, você tem grupos de centro e até de direita que querem ascender ao poder, né? Então há um conflito político intenso dentro desses grupos na Venezuela. Além disso, né, há uma crise social de fome, de miséria, de desemprego, de desesperança, de falta de mobilidade social de grandes parcelas da população, o que, aliás, gerou um forte movimento migratório para outros países, inclusive para o Brasil. O Brasil passou a receber levas, né, de imigrantes venezuelanos que entravam por Pacaraima, em Roraima, em território brasileiro, à procura de asilo, né? Asilo humanitário de um lado e, às vezes, asilo político pelas perseguições do governo de Nicolás Maduro. Então, é também uma crise social. Voltando para cá, vamos ver como é que esse assunto caiu em prova. Em 2024, a Quadrix perguntou assim: considerando a realidade atual da América Latina, julgue o item. O aceite para a volta da Venezuela ao Mercosul aconteceu após as últimas eleições no país, que provou a volta do Estado Democrático de Direito. Primeiro, a Venezuela, no momento atual, ainda está suspensa. E essa suspensão do Mercosul, ela acontece pela cláusula democrática. A cláusula democrática, ela diz que um país, para poder participar, permanecer no bloco, tem que ser uma democracia. E aqui eu quero te lembrar que democracia não é só a possibilidade do voto, tudo bem? A democracia é algo muito maior. A democracia é a possibilidade da população, através do voto, por escrutínio secreto, escolher os seus representantes, mas é também a liberdade de expressão e opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, diz respeito, né, a uma imprensa livre, diz respeito, claro, à possibilidade de alternância no poder, diz respeito ao respeito, né, a todas as forças políticas e por aí vai. Eu quero te lembrar, no entanto, e sempre, que quando a gente fala de liberdade de expressão, liberdade de organização, nenhuma liberdade é absoluta. Por exemplo, a gente pode ter liberdade de expressão, mas eu não posso, primeiro, em nome ético, moral e humanitário, discriminar quem quer que seja pela sua raça, pela sua etnia, pelo seu gênero, pela sua orientação sexual, porque isso é crime. Então, o limite da liberdade é a lei, aquilo que a lei entende como sendo ilegal, como sendo criminoso. Então, eu tenho a liberdade de ir e vir, mas eu não posso entrar na casa de uma pessoa sem ser convidado. Então, nenhuma liberdade é absoluta, mas
a democracia ela pressupõe que, dados os limites, né, da lei, dados os limites básicos, né, do respeito ao outro, eu tenho que ter liberdade de imprensa, liberdade de vir, liberdade de manifestação, liberdade de organização, voto, eleição direta por escrutínio secreto, alternância de poder e por aí vai. Da mesma maneira, eu tenho liberdade de organização? Tenho. Eu posso, então, montar um partido nazista no Brasil? Não, não posso. Porque, além de ético e imoral, porque os nazistas mataram 6 milhões de judeus em campos de concentração, mas o que pouco se diz é que eles mataram também negros, que eles consideravam uma raça inferior, homossexuais, ciganos do leste europeu, opositores políticos e por aí vai. Então, é claro que eu não posso montar um partido nazista, porque a legislação brasileira condena a prática do nazismo. Eu não posso, por exemplo, montar um movimento a favor da pedofilia, porque isso é crime. Então, observe que toda liberdade ela é condicionada àquilo que é legal e àquilo que é flagrantemente ilegal e criminoso. Mas, não obstante esse fato, a Venezuela é considerada, no momento atual, uma protoditadura. E se é uma protoditadura, né, que controla o judiciário, o legislativo, o sistema policial, as forças armadas, a oposição, impede que a oposição tenha o seu legítimo candidato, eu tenho, então, um regime protoditatorial, o que justificou a suspensão da Venezuela do Mercosul. Legal? Então, olhando para cá, o aceite para a volta da Venezuela, primeiro que a Venezuela não voltou, né? Ela continua suspensa, embora continue fazendo parte, né? Aconteceu após as últimas eleições, que provou a volta do Estado Democrático. Primeiro, as eleições ainda não aconteceram e isso não provou, né, a volta do Estado Democrático e, portanto, a alternativa claramente errada. Agora sim, conferindo o gabarito errado, e com isso nós podemos encerrar esta aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos.